A mão para cá, por favor. Vamos estar dando primeiro para depois receber, amém? Pai, nós estamos aqui e nós escolhemos estar aqui, e é bom estarmos aqui. Pai, então, Senhor, ó Pai querido, nós tivemos um tempo agora de privilégio de Te adorar, de privilégio de Te exaltar. Como igreja também, ó Pai, levantamos uma oração intercessória, Pai, pela Maria Clara, pela Josefa. Como igreja, Pai, nós estamos aqui nessa noite reunidos. Agora é hora do Senhor falar conosco, e a Tua filha está aqui. Então, meu Pai, toma ela, Pai, uma vez mais, e use-a conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Desde já Te louvamos e Te bendizemos, pela certeza, Pai, que o Senhor falará conosco. Fica conosco e recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, graça e paz, amém, glória a Deus por mais um dia que o Senhor permitiu nas nossas vidas, amém. Só queria fazer uma pergunta para os irmãos, antes da gente ler alguma coisa. Nós temos ouvido muito sobre a volta de Cristo, que está perto, está próximo, que Ele está próximo, que Ele está próximo. Não sei se algum dos irmãos viu, a televisão não falou, nem a televisão aberta, nem a TV a cabo, não mostrou. Mas se algum dos irmãos viu alguma coisa sobre a inauguração de um determinado túnel, alguém viu isso aí? Ninguém viu? Essa inauguração aconteceu dia 1/6/2016. Esse túnel foi escavado na rocha, sobre os Alpes suíços. É um túnel que um trem que vai ligar determinados países na Europa. Ele chama Túnel de São Gotardo. Queria que os irmãos, quando chegassem em casa, abrissem a internet e dessem uma olhada nesse. Não foi anunciado, irmãos. Não foi anunciado. Se aconteceu alguma coisa, foi muito pequenininha. E vocês vão encontrar assim, a inauguração do túnel, a chamada, ou o túnel, ou assim, ó, preste atenção. Eles não se escondem mais. Foi uma festa muito grande. Ali eles encenaram uma parte de Apocalipse. Muito pesado. Muito duro de ver. A gente se escandaliza de ver. Mas eu queria que os irmãos dessem uma olhadinha lá. Agora, dia 28 do mês passado, não faz nem 30 dias, Vladimir Putin soltou uma lei na Rússia. Alguém ouviu falar disso também? Ninguém ouviu? Proibindo toda manifestação religiosa na Rússia? Ninguém ouviu? Ele proibiu. Lá tem muitos cultos nos lares. Ele proibiu cultos nos lares. A pessoa que mora ali, na casa, que ela é convertida, que ela tem uma Bíblia, ela pode ler a Bíblia sozinha. Se ela estiver em companhia de alguma pessoa que não é convertida, ela não pode ler, ela não pode orar, ela não pode cantar louvores ao Senhor. Fica registrado como missionário. Ele é preso, condenado. Se tem alguma prática escondida dentro de uma casa, os vizinhos são obrigados a denunciar. Senão eles incorrem no mesmo erro. Também são condenados. Uma pessoa numa via pública, ela não pode falar de Jesus, que ela é presa, que ela é condenada. A igreja tem que fazer cultos de portas fechadas. E se tiver um visitante, ela não pode fazer um apelo. Ela só pode fazer os ritos religiosos, apelo proibido. A gente não vê essas coisas, não é? Por que eu estou falando isso? O Senhor vem falando comigo há algum tempo sobre cura da igreja.
Eu falo, Senhor, mas de novo. Ontem eu estava comentando na minha casa, mas de novo. Esse mover de cura, esse mover de libertação começou mais ou menos na década de 80 e 90 no Brasil. E desde lá o Senhor vem abrindo portas e vem agindo de uma maneira sobrenatural sobre a igreja. Com cura e libertação. Por que o Senhor tem feito isso? Porque o Senhor vem buscar uma noiva madura. E quando Ele diz lá que a noiva tem que ser sem ruga, Ele fala de tempo. Ele não fala de uma noiva velha, nem de uma noiva infantil, menina, imatura. Mas Ele fala de uma noiva madura. Quando Ele fala de mancha, Ele também está falando sobre marcas de feridas. Como a gente vê o inimigo aí, as portas, e o Senhor voltando, o Senhor tem falado muito sobre cura, sobre libertação. E eu falo, Senhor, de novo, o Senhor está falando de novo. E Ele fala para mim, até que eu volte. Até que eu leve a minha igreja. E hoje eu queria usar 2 textos muito conhecidos para falar o que o Senhor tem ministrado no meu coração. Eu vou ler só um versículo, aí nós vamos orar. Amém? Esse versículo está em João 11, 27. É uma declaração de uma pessoa. Vocês acharam aí? Diz assim essa declaração. Na verdade é uma revelação, não é uma declaração. E diz assim: e ela lhe afirmou, sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Amém? Vamos orar, mesmo sentados, vamos orar. Senhor Jesus, Paizinho maravilhoso, doce Espírito Santo, o Senhor nos trouxe, Senhor, hoje na Sua casa. Eu sei que o Senhor já preparou, Pai, todo um clima, todo, Senhor Deus, um espiritual, ó Pai. E eu creio, doce Espírito Santo, que o Senhor está se movendo aqui, com a Sua doçura, com a Sua leveza, com a Sua serenidade, Senhor. E o Senhor tem preparado um tempo determinado. O Senhor tem preparado os nossos corações, ó Pai, para receber a cura. Para receber, ó Deus, a Tua presença. Para receber, ó Pai, o noivo que é Jesus Cristo. Que o Senhor venha mover neste lugar, nesta noite, Senhor. Que o Senhor venha falar. Que o Senhor venha convencer. E que o Senhor venha curar. Apesar, Senhor Deus, da minha presença, da minha pequenez, da minha incapacidade e impossibilidade. Que o Senhor venha agir. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Como eu falei, eu escolhi hoje 2 textos conhecidos pela igreja. Né? De uma pessoa que a gente está sempre mencionando na igreja. Mas são 2 textos que mostram a vida dessa pessoa em 2 determinados tempos, totalmente distintos, totalmente opostos. Um tempo bom, de festa, mas que essa pessoa não estava nada bem. E ela se mostrou ali para Jesus de uma forma que não deixa dúvida a forma como ela se mostrou para Jesus. Amém? Vamos abrir aí em Lucas, capítulo 10. Verso 38 em diante. Acharam aí? Esse texto aqui, muitos historiadores dizem que provavelmente
Foi a primeira vez que Jesus entrou nesta casa. E diz assim o texto: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou assentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com seus muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe. Ela deu uma chamada em Jesus aqui, gente. Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peço-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosas e te aflige por muitas razões. Todavia, uma coisa só é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor delas, e esta não lhe será tirada. Como eu falei esse texto aqui, muitos estudiosos dizem que foi a primeira vez que Jesus entrou naquela casa. Foi a primeira vez que Jesus chegou ali e conheceu aquela família. Aí diz que aquela casa pertencia a uma família: Marta, Maria e Lázaro. Só que se a gente for ver a tradução de Marta, é senhora. Nesse contexto aqui que o Senhor me mostrou, ele fala senhora. Ele fala a posição dessa mulher dentro da família dela, a posição dela dentro da casa dela. 3 irmãos. Marta, senhora, era mais velha. E o Senhor chega lá, né? Ele nunca andava só, ele andava ali com seus 12 discípulos ou com seus 70, mas é que ele devia estar com os seus 12. Então, se nós for contar assim por cima, só Jesus e seus 12, ia ser Jesus, mais 12, mais Marta, Maria e Lázaro. Então, seriam 16 pessoas. Uma refeição para 16 pessoas. Mas a palavra diz que Marta, ela estava inquieta. Ela tinha uma inquietação dentro dela. E ela andava atarefada, andando para lá e para cá, fazendo todas as coisas. Nós passamos o nosso dia a dia com muitos afazeres, não passamos? A gente sai de casa já com a impressão de que a gente já está atrasado. Com tanta coisa que nós temos que fazer em 24 horas ou em 8 horas de serviço. Mas essa condição de trabalho não nos deixa inquietos. A inquietação de Marta tinha outro motivo. Não era a condição da casa, não era a condição da alimentação de 16 pessoas. Porque muitos também falavam que ali, aquela cidade, era um centro diaconal. Era um centro onde judeus essênios tinham para cuidar de pessoas enfermas e pessoas necessitadas. Então ela já estava acostumada com bastante trabalho, com bastante serviço. Não era aquele jantar, aquela refeição, aquele almoço que veio trazer essa inquietação no coração dela. E eu estava lendo a respeito de inquietação. Eu achei assim bem tremendo como algumas coisas, né? Inquietação assim, é como se a gente olhasse assim um rio que por cima ele é calmo, né? Mas por dentro, por baixo daquelas águas tranquilas assim, ó, tem uma correnteza que vai removendo as pedras. Embaixo, vai levantando areia. Vocês já viram isso? Vocês já entraram num rio que por cima assim você olha, é quieto, mas por baixo tem uma correnteza que vai mexendo as pedras, mexendo o fundo do rio, o leito do rio. Marta vivia essa condição de inquietação.
E Jesus chega ali e entra e se hospeda naquela casa. E de certo, certamente ela já tinha ouvido falar de Jesus. E ela chega lá e dá uma chamada em Jesus, dá um chacoalhão em Jesus. Senhor, o senhor não se importa que eu estou sozinha, fazendo todas as coisas, me esmerando, e minha irmã está aí sentada, ouvindo o senhor falar? Jesus fala para ela: senhora, senhora, você anda ansiosa, você anda aflita por muitas razões. A ansiedade é uma condição na mente da gente, na alma da gente, no espírito da gente, que traz uma inquietação da gente viver uma determinada situação antecipadamente. Eu imagino que daqui a determinado tempo eu vou passar por uma determinada situação e eu já começo a me afligir, eu já começo a me inquietar, eu já começo a sofrer por aquela inquietação, por aquele pensamento que eu estou vivendo adiantadamente, que geralmente é um pensamento que não é bom, uma situação que não é boa. Marta vivia desse jeito. Ela vivia pensando no futuro de algo que não seria bom para ela. E ela se inquietava. E ela sofria por aquela situação que ela imaginava que seria assim o futuro dela. Marta vivia uma síndrome que muitas vezes a gente vê dentro das igrejas, as pessoas sofrendo. Mas na cura interior ela é chamada de síndrome da irmã mais velha. A cura interior trata de várias síndromes. Ela trata da síndrome do coração partido, ela trata de outras síndromes, mas essa aqui, ela é muito particular. E a gente vê muito pela ansiedade das pessoas. Marta vivia essa síndrome. O que era a síndrome? Essa síndrome da irmã mais velha. Ou poderia ser também da irmã mais nova, porque se não acontecesse com a mais velha, ia acontecer com a mais nova. Mas o nome é esse. Síndrome da irmã mais velha. Naquela época, a expectativa de vida era mais ou menos uns 40 anos. Então, as pessoas calculam aqui que Marta devia ter mais ou menos aí os seus 30 anos, porque ela era a irmã mais velha. Estou falando do que eu estudei, do que eu li. Não sei, não posso afirmar. É o que eu li, o que eu estudei. E a gente vê que no texto não fala de pai e não fala de mãe, mas fala de Marta, Maria e Lázaro. Marta, como a irmã mais velha, chegou aos 14, 15 anos, que era a época que as moças se casavam, que era naquele tempo que elas se casavam, ela não se casou. Como ela não se casou, ela passou a executar dentro daquela casa algumas tarefas que eram atribuídas a pai e mãe. Mas a mãe, né? Tarefa de dentro de casa era mais atribuída à mãe. E conforme os pais foram envelhecendo, essas atribuições foram passando cada vez mais para Marta. As tarefas de casa foram passando mais para Marta. Com a velhice dos pais, Marta tinha a casa, os irmãos e os pais para cuidar. E quanto mais atribuições ela tinha dentro daquela casa, menos tempo ela tinha para sair de casa. Menos tempo ela tinha para ser vista, né? E encontrar ali um marido, para encontrar ali uma pessoa que se casasse com ela. Com a morte do pai, a filha mais velha, ela tinha que assumir toda a casa, ela tinha que assumir a educação dos filhos, o cuidado dos irmãos mais novos. Então aí que ela realmente quase não saía de casa.
Marta vivia essa situação. E ela se inquietava com essa situação. Porque os irmãos iriam se casar. E ela provavelmente ia ficar sem sustento. Porque ela não tinha um marido que ia prover o seu sustento, o seu cuidado. E ela passaria a morar com um dos irmãos. Dentro da casa de um dos irmãos. E com o tempo, ela seria tida como uma das servas daquela casa. Marta vivia um sofrimento antecipado por essa situação. Aí Jesus fala: Marta, você está inquieta. Você está sofrendo por uma situação que por enquanto só existe na sua mente. Porque nós temos só o agora. Se Jesus voltar, Ele vai voltar agora. O amanhã para nós não existe. Nós temos o agora, o hoje. O amanhã não existe. Nós não podemos raciocinar em cima do amanhã. Nós só temos o agora. Esse minuto que eu estou vivendo agora. Eu não posso nem planejar para o minuto seguinte, porque eu não sei se eu vou estar viva no minuto seguinte. Mas Marta já sofria isso, antecipadamente. Quando Jesus fala, somente uma coisa é necessário. Maria escolheu a boa coisa. Marta, como boa judia, ela deve ter se lembrado do Salmo 27. Vamos dar uma olhadinha ali no Salmo 27, são só 3 ou 4 versículos. Salmo 27 é um salmo de fé. O primeiro versículo diz assim. Estou andando rapidinho porque são 2 textos, irmãos. E o Senhor tem falado sobre cura. O primeiro versículo diz assim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que eu haverei de recear? O Senhor é o meu passado. O Senhor é o meu presente e o Senhor é o meu futuro. Nele está o meu ontem, o meu hoje e o meu amanhã. Eu não posso conjecturar em cima de uma coisa que às vezes não vai acontecer, que o inimigo usa para me torturar, que o inimigo lança seta na minha mente para criar uma ansiedade, para criar um sofrimento, para me trazer feridas na alma. Porque o Senhor é a minha rocha. O meu futuro está na mão dEle. Aí no verso 4... uma coisa só é necessária, que é o verso 4. O anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização buscarei, que eu possa viver na sua casa, na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Tem versões que diz assim, para aprender. No lugar de buscar orientação, está escrito para aprender. Aquele lá está inquirir, está diferente do meu também. Tem versão que diz para aprender. O que nós temos que aprender com a presença do Senhor? O que nós temos que aprender no templo? Que aprender na palavra? A palavra foi o que nós lemos ali que o pastor falou. A palavra, ela é cura. Ela é unguento para o umbigo. A palavra diz que ela é medula para os ossos, que ela é saúde, que ela é cura, que ela é escudo. Então nós temos que aprender. E o que Marta tirou que ela precisava aprender?
Verso 5. Que no dia da adversidade, o Senhor vai proteger de uma forma acolhedora. E diz assim o verso 5, aqui eu coloquei com as minhas palavras. Pois no dia da adversidade, Ele me protegerá, e eu estarei abrigado num recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Então no dia da adversidade, o Senhor vai nos proteger de uma forma acolhedora. Olha o verso 10 aí, que Marta aprendeu. Salmo 27, 10. Que mesmo de uma forma... Aqui não fala, mas eu estou falando. Mesmo que de uma forma hipotética, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ainda que de uma forma hipotética, se meu pai e minha mãe me abandonarem, eu posso colocar toda a minha confiança, toda a minha vida no amor leal e misericordioso de Deus, que Ele não me abandona. Ele não me abandona. As pessoas podem nos frustrar, as pessoas podem nos magoar, mas o Senhor não nos abandona. Ele nos trata com o seu amor leal. Ele nos trata com a sua misericórdia. As pessoas podem até ter uma palavra, eu devia ter anotado, nos defraudar. Sabe o que é defraudar? É tirar as nossas expectativas com dolo. Pode tirar a nossa expectativa, pode tirar a nossa esperança, pode até tentar nos sufocar. Mas o Senhor vai nos amar, o Senhor vai nos acolher, Ele vai nos acolher no seu amor leal. Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos decepcionar. E cada defraudação que a gente sofrer, cada dia de derrota, cada dia de vergonha, Ele vai restituir. Cada dia de vergonha, Ele vai nos dar dupla honra. A palavra diz. Cada expectativa roubada, Ele vai trazer de volta. Cada sonho roubado, Ele vai trazer um dele de novo, um melhor do que o nosso. Muito mais completo do que aquilo que a gente sonhava. Ele vai restaurar. Amém? Essa foi o primeiro encontro de Marta com Jesus. Encontro impactante, né? O encontro de Jesus com Marta foi impactante. Só que nesse impacto de Jesus com Marta teve cura, teve libertação. Marta deixou de ser essa pessoa triste, ansiosa, sofrida, que vivia se afligindo por situações hipotéticas que ela imaginava, mas que não estava no coração do Senhor, mas que não estava na mente do Senhor, nem programado para a vida dela. Agora eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em João, no Evangelho de João. No capítulo 11. A Bíblia aqui não relata quanto tempo se passou do primeiro encontro dessa família com Jesus para esse encontro agora. Aquele primeiro encontro foi um encontro bom. A família estava em paz. A família estava em festa. Recebeu Jesus, recebeu os seus apóstolos ali naquela casa. A família estava bem. Mas Marta não estava bem.
Agora, nesse segundo encontro, a situação se inverte. No capítulo 11, fala que o amigo de Jesus, o amigo que Jesus amava, que Jesus amava aquela casa, amava aquela família, e Jesus ali, as tradições judaicas dizem que Jesus ia para aquela casa para ele poder descansar. Só que agora aqui neste capítulo, o amigo de Jesus adoece. E Maria manda alguém avisar Jesus, o seu amigo, o amigo que você ama, ele está doente. Olha lá, eis que está enfermo aquele quem tu amas. Estava doente, estava enfermo. Só que quando Jesus recebeu aquela notícia, a palavra diz que ele ainda ficou mais 2 dias no lugar onde ele estava. E se a gente for olhar um pouquinho mais para trás, Jesus estava aonde João batizava. Ele estava em outro lugar. Onde João batizava, ele estava em outro lugar. E ele ainda demorou 2 dias para sair de onde ele estava. Nesse tempo de avisar Jesus, e Jesus se deslocar até Betânia, Lázaro morre. E alguém tinha que organizar um velório. Alguém tinha que organizar um enterro. Porque não tinha rosa mística nem o Sagrado Coração. Alguém tinha que organizar aquilo lá. Quem que organizou? Como a senhora da casa? Marta. Marta organizou aquilo. E o enterro judeu, ele é cheio de ritos. Ele não é igual ao nosso. Que o Sagrado Coração, a Rosa Mística vai lá, prepara todas as coisas, deixa lá no lugar certo, a família vai, fica lá. Aí vem a Rosa Mística, vai lá e faz o enterro, a gente fica ali sofrido, chorando. Mas tem uma determinada empresa que faz tudo. Mas aqui as tradições judaicas não eram assim. Tinha que ter um para preparar. Porque era um ritual que envolvia toda a comunidade. E o Sinédrio, vocês ouviram falar do Sinédrio, não ouviram falar do Sinédrio? Uma corte de 71 homens importantes de Jerusalém. Era 70 homens, mais um que era o presidente. Quando era uma família, sim, mais ou menos que morria, eles mandavam uma pessoa assim, para estar ali participando daquele enterro. Quando era uma família importante, eles iam eles mesmos lá. E pela importância da família, era a quantidade de homens do Sinédrio que participavam ali daquele enterro, daquele velório. E as tradições judaicas dizem que no velório, no enterro de Lázaro, tinham 10 homens do Sinédrio. O que esses homens iam fazer na casa naquele dia? Eles iam participar dessas tradições. Eles ficavam ao lado da pessoa que tinha maior eminência ali, a pessoa que tinha ali, era mais vista ali da casa. Se a pessoa chorasse, eles choravam junto. Se a pessoa andasse, eles tinham que andar junto. Eles tinham que cumprir um rito, uma tradição. E quando a pessoa chorava, eles tinham que chorar, mas não era aquele choro contido, silencioso, eles tinham que emitir um som vazio, né? Um som vazio. Mas eles tinham que emitir um som, dizendo que eles estavam se solidarizando com a tristeza daquela casa. E tinha mais alimentação de todas aquelas pessoas que participavam ali daquele enterro. Os móveis daquela sala eram totalmente mudados de posição. As cadeiras não ficavam mais voltadas umas para as outras,
numa comunhão, numa conversa. As cadeiras eram voltadas todas para a parede, em sinal de luto, em sinal de contrição. As pessoas sentavam rosto para a parede. Por isso que a gente vê no Muro da Lamentação o povo chorando, parede. Marta organizou tudo aquilo, sozinha. Porque se a gente for ver ali, vocês vão notar o que eu estou falando. Organizou tudo sozinha. Todo o ritual, mudou toda a mobília da casa, preparou a alimentação, cuidou de todos os detalhes para que a casa pudesse receber todas as pessoas que iriam participar ali. Vamos ler ali no verso 17. Essa é um pouquinho extensa, mas a gente vai correr. Amém? Ao chegar, falando de Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava aproximadamente de Jerusalém, cerca de 15 estádios, que dá mais ou menos aí uns 4 quilômetros, 3, 4 quilômetros. E muitos dentre dos judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Marta, além de organizar tudo aquilo, ela ainda deixou uma pessoa ali meio responsável. Quando Jesus estiver chegando, você corre e me avisa. Corre e me avisa. Então, quando Marta, verso 20, quando Marta ouviu falar que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, estava sentada em sua casa. Enquanto Marta preparava todas as coisas, Maria estava sentadinha na sua cadeirinha, com o rosto voltado para a parede, chorando, se lamentando. Amém? Marta ouviu falar Jesus, ele não esperou Jesus chegar naquela casa. Ele correu ao encontro de Jesus. Aí a gente vai ver a diferença de Marta no primeiro encontro com a diferença de Marta agora nesse encontro com Jesus. Assim que Marta ouviu falar que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, estava sentada em sua casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. A revelação que Jesus faz para essa mulher. Jesus só fez essa revelação para essa mulher. Então Jesus assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Esclareceu-lhe Jesus, ou a declaração de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, morrerá. Todo aquele que vive e não crê em mim... O quê? Me enrolei aqui, desculpa. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? A declaração de Marta, que coisa linda. Se você for ler os evangelhos, você só vai ver 2 declarações dessas. Declaração de Marta para Jesus. Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Vocês se lembram que fez a mesma declaração com outras palavras? Pedro. O mesmo Espírito que revelou a Pedro. Esse Espírito revelou a Marta. Porque Marta agora não era mais uma pessoa sofrida, cheia de doenças, cheias de marcas e de dores e de enfermidades. Agora era uma mulher curada, sarada, que recebia a revelação do Espírito Santo de Deus. Ela era uma mulher poderosa agora.
E ela fez a mesma revelação de Pedro. O Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que tinha que vir. Eu creio, Senhor, que se Ele não ressuscitar hoje, Ele vai ressuscitar amanhã, quando o Senhor voltar. Que linda essa declaração, né? Que poderoso foi esse primeiro encontro de Marta com Jesus. Que maravilhoso encontro de Marta com Jesus. Vamos continuar aí. Agora Marta sai escondida, porque quando ela saiu da casa dela para se encontrar com Jesus, ninguém notou a falta de Marta. Ninguém foi atrás, ninguém foi ver se ela foi chorar, ninguém acompanhou, ninguém chorou junto com ela. Ninguém notou que ela saiu da casa para se encontrar com Jesus fora da cidade. Mas onde Jesus passa, aglomera pessoas, junta multidões. Aí diz que Marta saiu de fininho e foi lá e falou para Maria: ó, o mestre está te chamando. O mestre te espera lá fora. Aí, quando Marta dá o recado, versículo 31 aí, que Maria recebe o recado e ela se levanta. Olha lá, ó. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela, com Maria, na casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro chorar ali. Maria levantou para sair. Os 10 homens que estavam 5 à direita, 5 à esquerda dela, que choravam quando ela chorava, que se descabelavam, que choravam ali um choro vazio, mas barulhento. Agora eles tinham que caminhar com ela. Eles tinham que acompanhar. Ó, Maria levantou. Vamos sair com ela. Ela vai chorar, nós vamos chorar junto. Nós temos que cumprir um ritual. Maria foi ao encontro de Jesus. Mas não tem declaração de Jesus para Maria. Não que Maria não fosse uma pessoa curada. Não que Maria não fosse uma serva de Deus. Que ela servisse Jesus. Ou que a fé dela não fosse tão grande quanto a de Marta. Maria não precisava. Ela não precisava naquela hora que Jesus falasse: olha, filha, você está curada. Não tem mais aflição. A sua fé é enorme. Você pode hoje caminhar. Você pode hoje fazer todas as coisas que você tem que fazer. Você pode hoje pregar a palavra. Você pode hoje ministrar uma cura para uma pessoa. Você pode hoje ministrar a libertação. Você pode hoje falar para um perdido. Maria não precisava. A fé de Maria já era suficiente. Marta estava ali cheia. E Jesus trouxe a declaração. Aí Maria chorando fala: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus se inquieta no espírito e fala: onde vocês o enterraram? Jesus não fez para Maria a mesma declaração de que eu sou a ressurreição e a vida. O Espírito não revelou a Maria que Jesus era o Cristo. É isso que Deus espera.
de nós. Para darmos abertura para a palavra, que é um unguento. Para darmos abertura para a palavra, que é medula, que é escudo, que é saúde e cura, que é vida em abundância, que é salvação. Paulo diz, não me envergonho do evangelho, que é salvação. Por isso que eu falei no começo, se vocês tinham visto a inauguração do túnel ou a notícia do Vladimir Putin. Porque estão se chegando tempos difíceis. E essa notícia do Vladimir Putin diz assim, o primeiro a assinar um decreto proibindo evangelização, proibindo atos religiosos. Tem um site que traduziu, porque ele veio em inglês, aí o site traduziu toda aquela matéria, a lei toda, com todos os artigos onde fala de culto nas casas, culto nas igrejas, falar de Jesus em público. Quando o Senhor fala que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja, hoje, Ele está falando assim hoje, que hoje é uma resistência solitária. As portas do inferno não vão resistir para a igreja, por quê? Porque a igreja não vai mais invadir o inferno e saquear o inferno. Hoje é uma resistência solitária. Como o senhor sente quando o senhor intercede, pastor? Resistência solitária, não é? Uma resistência solitária. Quando a gente prega alguma coisa mais forte na igreja, no outro dia a gente sente aquela resistência solitária de estar pregando uma palavra que mexeu no espiritual. Não é assim, pastor? Que mexeu com vidas, que impactou vidas, que trouxe mudança para vidas dentro de uma igreja, dentro de uma determinada região, dentro de uma determinada cidade. Porque a gente confronta principados e potestades daquela cidade. Porque a gente confronta demônios que agem dentro de uma igreja. Espírito de frieza. Espírito de encantamento que prende a mente das pessoas para que elas não possam absorver a palavra. Porque tem confronto com o espírito de confusão, que começa a agir num canto da igreja e vem como um redemoinho, vem agindo, tirando a mente da pessoa da palavra. A pessoa dispersa a mente e o Senhor não pode trabalhar nas vidas. O Senhor não pode curar, o Senhor não pode libertar, mas quem está aqui na frente está tendo um confronto solitário, uma resistência solitária na palavra. Mas o Senhor cura. Mas o Senhor cura enquanto Ele não voltar. Enquanto a trombeta não tocar. Ele está curando. Ele está libertando. Ele está salvando. Se nós virarmos a página da nossa Bíblia aí. No capítulo 11, no verso 28. Aqui fala de um jantar. Deixa eu ver. Não, nesse não. Capítulo 12. Desculpa. Aqui fala de uma ceia.
Uma ceia que aconteceu nessa mesma cidade de Betânia, onde tinham 2 convidados ilustres: Lázaro, que havia ressuscitado, e Jesus, que ressuscitou Lázaro dos mortos. Maria chegou lá com um vaso de alabastro. Não estavam na casa deles, irmãos, o detalhe. Eles estavam na casa de um senhor chamado Simão. Tem Bíblias que falam Simão, tem Bíblias que falam Pedro, que era leproso e foi curado por Jesus. Então ele ofereceu essa ceia. Maria chega lá com um vasinho de alabastro, quebra sobre Jesus, unge Jesus. Mas a palavra diz também que Marta servia. Marta continuou trabalhando, fazendo as coisas que ela tinha que fazer. Ela servia numa ceia que não era na casa dela, mas que muito provavelmente ela organizou. E ela serviu. Maria estava lá, numa boa de novo, adorando Jesus. Marta servindo. Quando é maravilhoso quando o Senhor nos cura, né? Não tem mais conflito. Não tem mais questionamento. Não tem mais sofrimento. Não tem mais angústia. Não tem mais ansiedade. Porque nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade e cremos que Ele cuida de nós. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. E que Ele vai fazer o melhor. Que mesmo que hipoteticamente o nosso Pai nos abandone, Ele nos acolhe com seu amor fiel e misericordioso. Que nenhum dos nossos sonhos vão ser frustrados. Porque nós sonhamos, porque Ele nos dá o sonho. Ele nos dá sonhos. Se nós fazemos, é porque Ele nos dá a oportunidade de fazer. E é para isso que Ele nos cura. Para isso que Ele nos liberta. Para que nós possamos sonhar e fazer. Sonhar e fazer. Amém? Glória a Deus. O Senhor foi misericordioso. Eu achei que eu não ia conseguir terminar a tempo. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Espírito Santo de Deus, o Senhor é maravilhoso. O Pai disse que Ele enviaria o Consolador para estar no lugar do Filho. E hoje nós clamamos pelo Consolador. Nós clamamos pela cura. Nós clamamos, Senhor Deus, para que Teu Espírito venha curar. Venha tocar nas feridas mais profundas, ó Pai. Que muitas vezes, Senhor, estão ali escondidas. Por muitas razões, por muitos questionamentos, Senhor. Mas que estão escondidas. E que algum gatilho, Senhor Deus, alguma coisa acontece, alguma seta de Satanás na nossa mente, Senhor Jesus, que traz de volta a ansiedade, traz de volta o medo, a incerteza, Pai. E essa ferida sangra de novo. E tem de novo a dor, tem de novo a lembrança, Senhor. Tem de novo, Pai, o mal-estar, a vergonha, a incerteza de um amanhã. Que os Teus anjos venham passando agora, Pai. Derramando bálsamo na ferida que sangra, Pai. Venha curar.
curar, Espírito Santo de Deus. Venha tirar toda a mancha da sua noiva, toda a marca de ferida. Venha tirar, Senhor Jesus, onde ficou uma sequela, onde ficou ali uma marca. Limpa, lava e cura, Espírito Santo de Deus. Para que o Senhor possa encontrar uma noiva Senhor Jesus, que não é criança, que não é velha, mas é madura. É madura para fazer, Senhor Deus amado, a sua vontade. Madura para pregar a sua palavra. Uma igreja madura e curada, Senhor, que possa curar. Porque aquele que é curado, ele não consegue curar. Muitas vezes, Senhor Deus amado, mesmo não querendo, ele machuca o próximo. Ele machuca, Senhor Deus, aquele que se achega a ele para receber uma palavra. Quando ele vê, ele já machucou, ele já magoou. Porque ele está machucado, ele está magoado. Entra com a sua cura, doce Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós estamos armados, Pai. Mas quando nós dormimos, quando nós estivermos dormindo e desarmado, que o Teu Espírito Santo venha ministrar a cura, Pai. Venha ministrar, Senhor Jesus, na nossa alma. Venha ministrar no nosso espírito a cura, Senhor Jesus. E levanta a sua igreja, Pai. Levanta a sua igreja, Senhor, por essa resistência, Senhor Jesus, que nós vamos passar a viver. Essa resistência solitária, Senhor Deus, às portas do inferno. Para que o inimigo não venha entrar dentro das igrejas, Senhor, e saquear aqueles que estão entrando. Aquele que o Senhor traz para a salvação, para a cura, para a libertação, Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus. Assim como Marta diz, eu creio que o Senhor é o Cristo. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode curar. Eu creio que o Senhor pode libertar. Eu sei que o Senhor pode usar a sua noiva. Eu creio, Senhor, sem sombra de dúvida, que o Senhor pode usar a sua noiva para isso, Pai. Que o seu mover de cura e libertação, Senhor, vai estar sobre a sua igreja. Vai estar sobre nós, ó Pai, enquanto nós permanecermos nessa terra. Eu te louvo por mais esse dia, por mais essa palavra, Senhor. Porque eu sei que o Senhor ministrou na minha vida primeiro, Paizinho. Aleluia. Glória a Deus. Amém.